Empurraram a Corvette Stingray 1963 para dentro como se fosse um cadáver. 6 especialistas, 3,9 milhões de reais, 8 anos de fracasso, nem uma faísca de vida. Camila Prado dava ao carro até a meia-noite antes de mandá-lo para o ferro velho. Foi então que Tadeu Rocha, o mecânico que ninguém respeitava, pousou a mão sobre o capô e pediu 9 horas. 8 segundos antes do prazo estourar, o motor rugiu. Lá fora, um jato particular caiu de um céu limpo. O homem que desceu dele não era visto havia 8 anos. E a primeira coisa que fez foi olhar direto para Tadeu e pronunciar um nome que ninguém na cidade jamais tinha ouvido alguém chamá-lo. Fique por perto. O que esse homem vai dizer em seguida vai explicar por que esse carro nunca esteve realmente morto. Ele estava esperando. Amanhã em Vale do Cedro, começou com um ronco grave de caminhões pesados entrando na oficina de Marília. As carretas traziam uma Chevrolet Corvette Stingray de vidro traseiro dividido, coberta de poeira, com a pintura prateada descascando e a frente raspada até o metal cru. Tadeu estava debaixo de uma picape quando o comboio chegou, e algo nele congelou no instante em que a lona foi retirada, muito antes de alguém dizer uma palavra. A mão dele apertou a chave de boca que segurava, e os olhos se fixaram numa pequena marca em forma de meia-lua perto da porta do motorista. Um sinal que não significava nada para mais ninguém naquele pátio, mas que parecia significar tudo para ele. Ele não disse nada. Apenas ficou observando, enquanto o resto do mundo continuava se movendo ao redor dele. Camila Prado desceu de uma SUV preta com Ricardo Salgado logo atrás, seguidos por um grupo de consultores, em ternos caros, completamente deslocados contra a poeira do sertão. Ela explicou, no tom seco de quem está acostumada a ser obedecida, que o carro pertencia à coleção de seu falecido pai e já havia falhado em 6 tentativas de restauração distintas. O conselho queria o carro liquidado antes da meia-noite para fechar uma venda internacional, e ela só tinha vindo até Vale do Cedro porque uma velha cláusula contratual exigia isso. Danilo Peixoto, o especialista em leilões contratado por Ricardo, olhou para o telhado cedendo da oficina e riu baixinho, certo de que um mecânico de beira de estrada não conseguiria fazer nada que 6 dos melhores engenheiros do país tinham falhado em realizar. Marília deu um passo à frente antes que alguém pudesse descartar sua oficina de vez. Lembrou a todos que aquela mesma Corvette já havia sido atendida ali mesmo 8 anos antes, e que um velho contrato obrigava a divisão de patrimônio Prado a dar à oficina local uma última chance antes que o veículo fosse desmontado para peças. O maxilar de Ricardo travou a menção do contrato, embora ele não dissesse nada, e Camila, sentindo a chance de encerrar o assunto rápido e sem complicações, aceitou os termos sem pensar muito. Ela não fazia ideia de que aquela decisão desataria muito mais do que uma restauração parada. Só queria a papelada resolvida e o carro fora dali até o anoitecer. Tadeu andou devagar ao redor do veículo, sem tocar em nenhum scanner de diagnóstico, estudando os parafusos, a fiação, o coletor de admissão e um trecho do chassi perto da roda dianteira esquerda, com uma atenção que fez até Danilo parar de rir. Disse a eles que o carro não tinha falhado por idade ou descuido. Tinha falhado porque alguém havia, deliberadamente, remontado cada peça de um jeito pensado para levar qualquer mecânico futuro à conclusão errada. Camila exigiu provas. Então ele apontou 4 parafusos com roscas incompatíveis entre si e uma costura de solda recente escondida sob tinta nova, evidência de que alguém tinha se esforçado para enterrar a verdade sob camadas de sabotagem intencional. Ricardo insistiu que o carro fosse removido imediatamente, chamando a alegação de teatro barato para extrair dinheiro de uma empresa rica. Mas Marília apresentou a cláusula do contrato que dava à oficina exatamente 9 horas antes que qualquer transporte pudesse ocorrer legalmente. Tadeu aceitou o serviço sob 3 condições. Ninguém tocaria no carro além dele, nenhuma câmera transmitiria o processo ao vivo e Ricardo entregaria os arquivos técnicos originais de fábrica sem demora. Camila observou aquele homem simples e discreto à sua frente e perguntou se ele tinha certeza de que conseguiria o que 6 especialistas não haviam conseguido. Ele encarou os olhos dela e disse que o carro não precisava de mais dinheiro jogado nele.
Precisava de alguém que lembrasse como havia sido construído desde o início. A oficina caiu num silêncio. O tipo de silêncio que deixou até os especialistas contratados incomodados, porque não havia nada de teatral no jeito como Tadeu se movia. Ela não narrava suas descobertas para uma plateia, não fazia pausas para efeito, e parecia nem notar as câmeras que a equipe de Ricardo insistia em apontar para ele, apesar da condição combinada antes. Ele simplesmente trabalhava. Do jeito que um homem trabalha quando o resultado importa mais para ele do que qualquer um ali ao redor poderia compreender. Quando abriu o porta-malas para começar a inspeção, Tadeu encontrou uma pequena marca gravada sob uma camada de metal que nenhum relatório de restauração jamais tinha mencionado. As letras diziam TR, seguidas do número 07, uma inscrição que não pertencia a registro de fábrica algum, nem a técnico conhecido nos arquivos. Era a própria assinatura dele, entalhada com as próprias mãos mais de uma década antes, e a visão daquilo quase parou sua respiração diante de uma dúzia de estranhos que não faziam ideia do que estavam vendo. Camila o flagrou, encarando a marca, e perguntou o que significava. E Tadeu, pela primeira vez desde que chegara, optou por mentir. Alegou não saber o que aquele símbolo representava, embora sua hesitação fosse óbvia o bastante para que Ricardo agarrasse a chance na hora, acusando-o de inventar uma conexão para inflar seu cachê, ou pior, de ter se envolvido em algum roubo anterior ou modificação não autorizada do veículo. Ricardo exigiu uma investigação de antecedentes ali mesmo, na esperança de encerrar a conversa antes que ela tomasse um rumo que claramente não lhe interessava. O histórico público de Tadeu era escasso. Constava apenas como mecânico autônomo que trabalhara certa vez numa pequena oficina de corrida sob um cargo mal definido, antes de deixar o ramo por completo após um acidente grave que ninguém se dera ao trabalho de detalhar. Danilo sugeriu que a marca podia ter sido entalhada naquela própria manhã para forjar uma história. Mas Marília rebateu com firmeza, apontando que a oxidação ao redor da gravação tinha pelo menos uma década, algo que nenhum falsificador amador conseguiria imitar de forma convincente numa tarde. A tensão na oficina foi engrossando a cada minuto. Trabalhando no distribuidor, Tadeu descobriu um disco de sincronismo feito à mão que não correspondia a nenhum projeto padrão de Corvette daquela época, e no instante em que seus dedos se fecharam ao redor dele, uma lembrança veio à tona que ele passara 8 anos tentando enterrar. Lembrou-se de uma oficina de corrida clandestina, um homem mais velho ao lado exatamente daquele carro, um jato particular pousando no meio da noite, uma discussão violenta, e depois o guincho de metal e uma parede de fogo subindo na beira de uma pista de testes. Ele desligou a lembrança tão rápido quanto ela viera, forçando a atenção de volta ao presente, as mãos tremendo levemente enquanto colocava o disco de lado. Camila deu um ultimato, dizendo que se ele já tinha tocado naquele carro antes, devia a ela a verdade ali mesmo. Tadeu admitiu apenas que tinha visto a Corvette 8 anos antes, embora não naquele estado, e não disse mais nada. Voltou a atenção para o motor e identificou 3 problemas críticos. O eixo de comando havia sido trocado por uma peça quase idêntica com o ângulo de câmbio errado. A ordem de ignição fora deliberadamente invertida, segundo um padrão que só um olho treinado reconheceria. E uma cavidade oca fora entalhada no túnel de transmissão, algo que não deveria existir em nenhuma Corvette de fábrica. A terceira descoberta abalou Ricardo visivelmente. Ele exigiu que o reparo parasse por completo, alegando o risco de, nas palavras dele, destruir uma peça histórica, embora seu pânico parecesse desproporcional ao perigo real da situação. Camila notou a mudança no comportamento dele, mas preferiu ficar quieta por hora, guardando aquilo em vez de confrontá-lo na frente da equipe. Ela tinha passado anos aprendendo a ler salas de reunião cheias de homens que sorriam enquanto mentiam. E algo na voz de Ricardo lembrava cada um deles, embora ela ainda não conseguisse nomear o que. Tadeu colocou um velho cronômetro na bancada e disse que a contagem regressiva de 9 horas começava oficialmente naquele instante. Explicou, sem drama, que um carro construído para enganar investigadores sempre deixaria rastros para quem tivesse paciência de procurar, do jeito que uma assinatura forjada
sempre carrega uma hesitação que o original nunca teve. Cada peça falsificada contava sua própria pequena história, se alguém soubesse escutar. E Tadeu tinha passado 8 anos aprendendo a não escutar mais nada além disso. Danilo revirou os olhos para o que considerava sabedoria popular disfarçada de engenharia, mas Marília apenas assentiu devagar, tendo visto Tadeu trabalhar em carros menos importantes por anos e sabendo exatamente o que aquela confiança silenciosa costumava significar. Elei dividiu o trabalho sem hesitar. Marília cuidaria do sistema de combustível enquanto ele lidava sozinho com o desmonte do motor, e ninguém, sob hipótese alguma, podia usar peças do caixote de suprimentos que Ricardo tinha trazido. Cada componente precisava ser conferido contra seu número de série mecânico original antes de voltar ao carro. Danilo zombou dele por recusar equipamento de calibração moderno, mas Tadeu respondeu simplesmente que o equipamento moderno era exatamente o motivo pelo qual 6 equipes anteriores tinham fracassado. O carro fora construído para enganar qualquer tabela padrão contra a qual alguém tentasse medi-lo. Quando retirou a transmissão, Tadeu encontrou uma fina tira de metal gravada, escondida atrás da carcaça, que dizia em letras pequenas e deliberadas: "Só ligue quando Cruz voltar." Camila perguntou na hora quem era Cruz. E embora Tadeu não dissesse nada em resposta, o reconhecimento estampado no rosto dele deixava óbvio que já sabia a resposta muito melhor do que estava disposto a admitir em voz alta. Tadeu finalmente ofereceu uma explicação parcial, contando que Cruz provavelmente se referia a Otávio Cruz, um piloto lendário que já fora dono daquela exata Corvette. Registros públicos mostravam que Otávio tinha vendido o carro ao pai de Camila 9 anos antes de desaparecer completamente dos eventos públicos sem explicação. Camila revelou que seu pai, Norberto Prado, nunca tinha mencionado o nome de Otávio na frente dela, mas antes de morrer, havia deixado instruções rígidas de que a Corvette jamais poderia ser vendida até que um dia específico e não revelado chegasse. Ricardo interrompeu, insistindo que aquela restrição já tinha expirado havia muito sob a política corporativa atual e pressionou Camila a priorizar os interesses dos acionistas acima de sentimentalismo familiar. Enquanto Tadeu continuava a inspeção, descobriu que o bloco do motor trazia um número de fundição genuíno da Chevrolet. Ainda assim, muitos componentes internos tinham sido usinados sob encomenda em liga de grau aeroespacial, muito além de qualquer coisa disponível ao consumidor em 1963. Camila reconheceu a liga na hora, porque coincidia com materiais que a própria empresa dela, Prado Aeroespacial, tinha desenvolvido secretamente décadas antes. Prova de que seu pai havia ajudado pessoalmente Otávio a transformar um carro esportivo comum em algo totalmente diferente. Trabalhando só com as mãos e os padrões de desgaste deixados em cada peça, Tadeu começou a reconstruir a configuração original, ajustando o levantamento das válvulas no tato, lapidando à mão vedações gastas, remontando um sistema de injeção mecânica de combustível que nenhum catálogo de peças moderno trazia, e usinando uma engrenagem de acionamento substituta que claramente havia sido trocada muito tempo antes. Camila perguntou como ele podia saber o ângulo exato de cada corte com tanta certeza, e Tadeu finalmente admitiu que, 8 anos antes, tinha sido o jovem engenheiro que trabalhara por último diretamente naquele motor, antes de tudo desmoronar. A raiva dela explodiu na hora. Acusou-o de esconder aquela ligação, sugerindo que ele podia ser responsável pelo sumiço do carro da coleção da família. Tadeu não se defendeu. Apenas disse que tinha saído da oficina na mesma noite em que o acidente aconteceu, e nunca mais tinha voltado, nem uma vez, nem mesmo para checar se o carro ainda existia. Enquanto ele falava, Ricardo silenciosamente ordenou que um de seus funcionários cortasse a energia auxiliar da oficina, e o torno morreu no meio do corte, arruinando a engrenagem que Tadeu tinha passado a última hora moldando à mão. Restavam apenas 6 horas no cronômetro. Danilo declarou impossível refazer a peça substituta no tempo restante e pressionou por um fim imediato à tentativa, incentivando Camila a simplesmente assinar um relatório declarando fracasso. Tadeu não discutiu. Em vez disso, retirou um componente de acionamento de uma velha bomba d'água esquecida no fundo da oficina,
mediu contra as dimensões originais e começou a moldá-lo à mão numa retificadora manual. Enquanto todos observavam incrédulos, Marília rastreou a falta de energia até um disjuntor externo, em vez de qualquer falha acidental, e Camila exigiu as imagens de segurança na hora. A gravação mostrou um dos homens de Ricardo saindo da área no exato momento em que a energia caiu. E embora Ricardo negasse ter dado tal ordem, a confiança de Camila em seu diretor de longa data já começara a rachar sem volta. Limpando a superfície interna da tampa de válvulas, Tadeu descobriu uma inscrição desbotada que dizia: Norberto, Otávio e Tadeu, 3 homens ligados por uma promessa. Camila fitou as palavras por um longo momento, antes de se virar para ele e perguntar, baixinho, o que exatamente seu pai tinha prometido a ele todos aqueles anos atrás. Tadeu contou o resto da história aos pedaços. 8 anos antes, tinha trabalhado como engenheiro na oficina Cruz de Alto Desempenho, um estabelecimento pequeno mas respeitado, conhecido em todo o mundo das corridas clandestinas. Otávio Cruz tinha levado a Corvette até eles com uma única exigência: construir um carro capaz de quebrar um recorde de velocidade que permanecia intocado desde os anos 1960. Norberto Prado tinha financiado discretamente os materiais aeroespaciais e, em troca, Otávio concordara que o carro seria eventualmente doado ao museu particular da família Prado depois de uma última corrida. Tadeu tinha desenhado pessoalmente o novo sistema de balanceamento do motor. Mas na noite do teste final, um componente do mecanismo de direção falhou, jogando a Corvette para fora da pista de testes numa chuva de faíscas e metal retorcido. Otávio sobreviveu, muito abalado, mas a culpa recaiu direto sobre Tadeu em poucos dias. El foi tirado do projeto. A pequena oficina de sua família ruiu sob o peso do escândalo, e sua reputação no mundo das corridas evaporou quase da noite para o dia, deixando-o apenas com uma chave quebrada e um cronômetro que nunca conseguiu jogar fora. Camila perguntou quem realmente tinha determinado que Tadeu causara o acidente, e ele contou que o relatório oficial fora assinado por um jovem consultor técnico chamado Ricardo Salgado. A temperatura na oficina pareceu cair na hora. Ricardo insistiu que Tadeu estava mentindo para encobrir seu próprio fracasso e, numa tentativa desesperada de recuperar o controle da narrativa, distribuiu cópias do velho relatório de acidente para a equipe e para os repórteres reunidos do lado de fora da oficina, na esperança de que a opinião pública enterrasse a acusação antes que ela ganhasse força. Danilo leu a conclusão em voz alta para a multidão, afirmando que Tadeu tinha usado um projeto não testado que sobrecarregara o sistema de direção além dos limites. Vários funcionários se afastaram de Tadeu enquanto murmúrios se espalhavam, alguns genuinamente acreditando que ele quase tinha matado um piloto lendário por pura imprudência. Camila ainda se recusava a defendê-lo abertamente, dizendo que ele precisava provar sua inocência através da engenharia, não de um relato emocional que qualquer um podia inventar. Tadeu aceitou o desafio sem reclamar. Apontou que o componente de direção visível nas antigas fotos do acidente não correspondia à peça que ele havia instalado originalmente, e que o padrão de solda na foto era idêntico a uma solda mais nova que ele acabara de descobrir no chassi atual. Aquele único detalhe provava que alguém tinha trocado a peça antes do acidente acontecer, e depois disfarçado cuidadosamente as evidências para se proteger de suspeitas. Ele continuou trabalhando, mesmo depois que uma quina afiada cortou sua palma, e Camila, sem que ninguém pedisse, entregou-lhe um pano para estancar o sangue. Foi o primeiro momento em que ela demonstrou algo parecido com preocupação. Em vez de comando, uma pequena rachadura na distância profissional que mantivera desde que chegara a Vale do Cedro. Faltavam 4 horas e 30 minutos no cronômetro, quando o motor já estava quase todo remontado. Mas Tadeu descobriu que o injetor de combustível estava sem um componente crítico em formato de agulha, que nenhum fornecedor em lugar nenhum conseguiria repor em cima da hora. Ele se lembrou de que Norberto, certa vez, tinha escondido peças sobressalentes dentro do emblema Stingray montado na carroceria do carro. E quando removeram o distintivo, encontraram um pequeno tubo metálico contendo a peça original, junto com um rolo de filme bem enrolado. Ricardo se lançou para pegar o filme na hora, mas Camila o bloqueou antes que pudesse tocá-lo.
O tubo trazia um rótulo escrito à mão pelo próprio Norberto, instruindo que fosse entregue a Camila no dia em que Otávio Cruz retornasse a Vale do Cedro. Tadeu checou o cronômetro. Restavam apenas 4 horas. Bem longe dali, num aeródromo particular, um jato com o emblema Cruz Meridiano começou a ligar os motores e decolou da pista. Tadeu entrou na fase mais delicada da restauração, calibrando o motor inteiramente à mão, usando um estetoscópio mecânico, um manômetro fabricado décadas antes, marcas microscópicas de desgaste entalhadas no eixo de comando, o som do motor girado à mão e o velho cronômetro de seu pai batendo ao lado dele como um metrônomo. Danilo insistiu que o método carecia de qualquer rigor científico e exigiu especificações padrão. Mas quando as leu em voz alta, Tadeu explicou que aqueles números se aplicavam apenas ao motor L84 de fábrica, enquanto aquela Corvette rodava uma configuração experimental conhecida como Meridiano X, um nome que ninguém na sala jamais tinha ouvido antes. Camila vasculhou os arquivos de sua empresa e encontrou o nome em código enterrado dentro de um projeto aeroespacial trancado, de 9 anos antes, um cujo acesso final continha apenas 3 nomes: Norberto Prado, Otávio Cruz e Tadeu Rocha. A descoberta confirmou tudo o que Tadeu tinha afirmado, e Camila formalmente ordenou que Ricardo deixasse a área de reparo imediatamente. Ele protestou, lembrando-a de que ainda controlava a transação de liquidação. Mas Camila invocou sua autoridade como diretora executiva e o suspendeu na hora, uma decisão que deixou todos atônitos, inclusive o próprio Ricardo. Ricardo saiu da oficina, mas não da briga. Contatou secretamente o comprador estrangeiro, prometendo que o carro jamais ligaria e pressionando para que transferissem os fundos antes que Otávio pudesse chegar e complicar ainda mais as coisas. De volta lá dentro, Tadeu terminou de instalar o sistema de combustível e o motor girou pela primeira vez, mas se recusou a pegar. Danilo riu, certo de que a restauração finalmente tinha chegado ao seu ponto de ruptura, mas Tadeu permaneceu calmo, escutando com atenção por 3 rotações completas até identificar um único cilindro que não estava recebendo combustível de jeito nenhum. Ao abrir a linha de combustível, encontrou um pequeno pedaço de cera deliberadamente enfiado ali dentro, ainda macio o bastante para provar que tinha sido colocado recentemente. Camila entendeu na hora que a sabotagem continuava em andamento. E Marília se lembrou de ter visto um dos funcionários de Ricardo perto da mesa de peças durante o corte de energia anterior, uma suspeita que as imagens de segurança confirmaram em poucos minutos. Camila chamou a equipe interna de segurança de sua empresa e ordenou que todos ligados ao incidente fossem detidos para interrogatório sem demora. Restavam apenas 2 horas e 40 minutos. Tadeu trocou a linha de combustível, mas o sistema de arrefecimento começou a vazar e não havia junta compatível em lugar nenhum por perto. Ele pegou um material resistente ao calor de um componente aeroespacial experimental guardado no próprio veículo de transporte de Camila, uma peça avaliada em centenas de milhares de reais. Ela hesitou só por um instante antes de Tadeu lhe dizer, sem rodeios, que se ela não confiasse completamente nele, deveriam parar ali mesmo e abandonar a tentativa. Camila entregou o componente com as próprias mãos e disse que não estava mais apostando no carro, estava apostando nele. Foi o ponto de virada emocional de toda a restauração, dito baixinho em meio ao barulho de ferramentas e relógios de contagem regressiva, e Tadeu absorveu aquilo sem uma palavra, apenas assentindo antes de voltar ao trabalho com renovado foco. Ele fabricou uma junta nova, reinstalou o sistema e pediu que todos recuassem antes de virar a chave pela segunda vez. O motor rugiu a vida por exatos 3 segundos antes de morrer por completo. Tadeu percebeu na hora que a falha não era mecânica, mas elétrica. Um interruptor de corte escondido em algum lugar da fiação. Ele seguiu o cabo até um compartimento oculto dentro do túnel de transmissão, onde uma caixa de controle mecânica esperava com uma única fechadura incomum embutida no centro. Uma trava que exigia uma chave muito específica e muito quebrada. Tadeu enfiou a mão na sua velha caixa de ferramentas e retirou o fragmento de chave que carregava havia 8 anos
sem nunca saber por quê. Camila reconheceu na hora o brasão da família Prado gravado na borda e perguntou, quase sem fôlego, como ele tinha vindo a possuí-la. Ela lhe respondeu simplesmente que o pai dela tinha lhe dado aquilo na noite em que descobrira a sabotagem, a mesma noite em que tudo na vida de Tadeu tinha desmoronado. Tadeu contou o resto da verdade. Depois do acidente, Norberto Prado tinha ido até ele em particular, já tendo descoberto que o sistema de direção fora adulterado antes mesmo do teste começar. Otávio, enquanto isso, estava sendo silenciosamente ameaçado por partes externas determinadas a tomar controle do projeto Meridiano X para si. Norberto tinha pedido a Tadeu que ficasse calado, guardasse metade da chave e desaparecesse completamente do mundo dos carros clássicos, prometendo em troca que um dia encontraria provas, protegeria Otávio e restauraria o nome arruinado de Tadeu. Norberto morreu antes de conseguir terminar o que tinha começado. Camila absorveu a notícia em silêncio, devastada por seu pai ter carregado um segredo tão pesado até o túmulo sem nunca lhe contar. Perguntou por que Tadeu não tinha ido até ela antes, e ele explicou que uma vez tentara mandar cartas que foram silenciosamente interceptadas e rejeitadas pelo departamento jurídico da empresa, tudo sob a autorização de um único homem, Ricardo Salgado. Maria lhe apresentou a cópia de uma dessas cartas, ainda carimbada com a própria assinatura de recusa de Ricardo. Camila entendeu na hora que Ricardo tinha feito muito mais do que esconder um único ato de sabotagem. Ele passara mais de uma década controlando cada pedaço de informação ligado àquele carro, silenciando quem pudesse expô-lo. Ricardo voltou naquele momento com um advogado da empresa, insistindo que a ordem de liquidação continuava legalmente válida, e tentou fazer o veículo ser removido por uma equipe de transporte particular que ele mesmo tinha arranjado. Camila os bloqueou fisicamente, declarando que a propriedade agora estava sob disputa formal, devido a evidências recém-descobertas de fraude. Ricardo ameaçou que o conselho a destituiria por causa do dano financeiro que ela estava causando. Mas Camila respondeu sem hesitar que o carro pertencia ao legado de seu pai, não à planilha de Ricardo. Tadeu continuou trabalhando durante o confronto, focado inteiramente na meia-chave que só abria parte do mecanismo oculto. A outra metade, ele percebeu, só podia pertencer ao próprio Otávio Cruz. Restava 1h40. Danilo argumentou que nada daquilo importava sem Otávio fisicamente presente. Mas Tadeu examinou a fechadura de perto e determinou que podia usinar uma substituta temporária, embora um único ângulo mal calculado selasse o mecanismo permanentemente, sem reparo possível. Começou a limar um pequeno pedaço de aço à mão, trabalhando com a precisão de quem não tinha margem para uma segunda tentativa. Camila ficou ao lado dele segurando uma lanterna de trabalho, e no silêncio que se instalou sobre a oficina, ela pediu desculpas por ter duvidado dele e por ter permitido que outros o humilhassem tão abertamente ao longo do dia. Tadeu disse que não precisava de desculpas. Só queria o carro rodando de novo antes que a verdade morresse junto com as pessoas que o tinham construído. Momentos depois, Ricardo, num último ato de desespero, acionou o sistema de combate a incêndio da oficina, derramando espuma branca sobre o compartimento do motor. Marília conseguiu fechar a válvula principal a tempo, mas a umidade já tinha penetrado no sistema de ignição, arruinando horas de trabalho cuidadoso. Restavam apenas 50 minutos. Tadeu teve que remover cada vela de ignição, limpar uma por uma a mão e recalibrar toda a sequência de ignição desde o início. Várias pessoas na oficina acharam que ele finalmente desistiria. Em vez disso, ele apenas olhou para o cronômetro e disse que, 8 anos antes, tinha saído andando daquele exato carro, e hoje não faria isso de novo. Com de 7 minutos restantes no relógio, o motor engasgou violentamente a vida, mas ainda não conseguia manter uma marcha lenta e estável. Ao longe, sobre as ruas silenciosas de Vale do Cedro, o som inconfundível de um jato particular começou a ecoar pelo céu do sertão. Restavam 12 minutos. Tadeu percebeu que o tempo de ignição ainda estava fora de meio batimento. Então puxou o distribuidor com o bloco do motor ainda quente, ajustando puramente no tato e pelas minúsculas marcas que ele mesmo entalhara no metal anos antes, quando era um jovem engenheiro. Camila leu os minutos restantes em voz alta,
E pela primeira vez em todo o dia, ninguém na oficina estava rindo ou zombando dele. Todos os olhos no galpão tinham se voltado para as mãos de Tadeu. Lá fora, Ricardo esperava perto da entrada, contando com o prazo expirar para poder forçar legalmente a entrega do veículo, não importava o que acontecesse a seguir. Com 3 minutos restantes, Tadeu instalou o componente final, mas se recusou a ligar o motor imediatamente, escolhendo em vez disso rodar mais uma inspeção manual completa, apesar da insistência frenética de Danilo de que o tempo estava quase acabando. Tadeu respondeu que o motor não ligava para relógio e que se ele se apressasse agora, o carro morreria uma segunda vez e nunca mais ligaria. Restavam 40 segundos. Tadeu deslizou para o banco do motorista, encaixou a meia-chave no mecanismo oculto, segurou a embreagem e girou a ignição. O motor girou devagar, e por um momento pareceu que o esforço tinha finalmente falhado. Tadeu ajustou o acelerador 3 vezes precisas, no ritmo do tic-tac de seu velho cronômetro. E o V8 de repente rugiu à vida, cheio, redondo e perfeitamente estável. O som rolando pela oficina exatos 8 segundos antes do prazo se esgotar. Fumaça encaracolou do escapamento. Os faróis se acenderam e os antigos mostradores mecânicos no painel voltaram a se mexer pela primeira vez em mais de uma década. Camila ficou paralisada, ouvindo o carro de seu pai funcionar pela primeira vez em sua vida. Danilo quecou as leituras e admitiu baixinho, sem sua arrogância costumeira, que a marcha lenta estava mais suave do que qualquer especificação de fábrica jamais tinha prometido. Ele parou de chamar Tadeu de simples mecânico a partir daquele momento. Segundos depois, o rugido de um motor a jato sacudiu as janelas da oficina. Uma aeronave branca e prateada desceu na pequena pista de Vale do Cedro, com o rabo marcado pelo emblema da cruz preta da Cruz Meridiano Corridas. Um comboio de veículos se aproximou da oficina, e a marcha lenta da Corvette pareceu mudar sutilmente ao som, como se as duas máquinas tivessem sido construídas para se reconhecerem depois de 8 anos de silêncio. Otávio Cruz desceu, mais velho do que Tadeu se lembrava, mas ainda carregando o porte inconfundível de um homem que já dominara toda a pista em que entrara. A multidão engasgou, atônita que um homem ausente da vida pública por mais de uma década tivesse reaparecido de repente. Ele passou por Camila, por Ricardo, por Danilo e parou bem na frente de Tadeu. Escutando a marcha lenta por um longo momento, Otávio finalmente falou, dizendo que ele ainda ligava o carro com as mesmas 3 pisadas no acelerador. Tadeu não disse nada. Otávio enfiou a mão sob a gola e tirou a metade que faltava da chave, pendurada num cordão gasto no pescoço. Virando-se para a multidão, anunciou que tinha voltado porque Tadeu Rocha jamais tinha causado aquele acidente 8 anos antes. Ele era, na verdade, a única pessoa na pista naquela noite que tinha tentado salvá-lo. Otávio se virou para Ricardo e disparou a frase que destruiu tudo o que Ricardo tinha passado uma década construindo. O homem que sabotou este carro naquela noite, disse ele, está bem aqui, dentro desta oficina. Otávio explicou que Ricardo já tinha servido como consultor financeiro da Cruz Meridiano Corridas e descobrira que o projeto Meridiano X podia ser vendido a grandes corporações aeroespaciais por uma fortuna enorme. Tinha copiado secretamente os dados técnicos e assinado um acordo com um comprador estrangeiro. Mas Norberto Prado descobriu o negócio e decidiu preservar cada pedaço de evidência dentro da própria Corvette, escondido onde ninguém pensaria em procurar. Para impedir que o teste final desse certo, Ricardo tinha trocado um componente no sistema de direção e forjado o acidente, alterando depois o relatório oficial para colocar toda a culpa em Tadeu. Otávio sobreviveu, mas escolheu desaparecer completamente para proteger as testemunhas e reunir provas em silêncio. Tinha esperado todos aqueles anos até que Ricardo finalmente tentasse uma venda, sabendo que o próprio ato desencadearia escrutínio federal e exporia tudo de uma vez. Quando a metade da chave de Otávio se juntou à de Tadeu, o compartimento oculto dentro do carro finalmente se abriu por completo, revelando o rolo de filme original mostrando Ricardo trocando a peça de direção, o acordo ilegal de venda do projeto Meridiano X,
uma conversa gravada entre Ricardo e o comprador estrangeiro e documentos provando que Norberto Prado pretendia transferir a propriedade da Corvette para Tadeu, caso Otávio nunca retornasse. Ricardo negou tudo, insistindo que o material podia facilmente ter sido forjado, mas Camila mandou tocar o rolo de filme imediatamente no equipamento da empresa. A gravação mostrava claramente um Ricardo mais jovem entrando na oficina na noite anterior ao acidente, carregando o próprio componente de direção que depois seria culpado por defeito de projeto. Danilo conferiu o número de série gravado na peça e confirmou que correspondia ao componente ainda instalado no carro à frente deles. Investigadores federais, que vinham rastreando silenciosamente o avião de Otávio, chegaram à oficina pouco depois, apreendendo documentos e prendendo Ricardo sob acusações de fraude comercial, sabotagem de propriedade, obstrução de investigação e roubo de segredos comerciais. Repórteres que tinham se reunido do lado de fora da oficina, esperando uma reportagem de rotina sobre liquidação, de repente se viram testemunhando o desmantelamento de uma conspiração de quase uma década, as câmeras girando na direção de Ricardo, enquanto agentes o conduziam a um veículo à espera. Danilo ficou de lado, revisando as evidências uma segunda vez, visivelmente abalado por ter julgado tão completamente errado o homem que defendera por anos em círculos do setor. Ao ser levado embora, Ricardo se virou para Tadeu uma última vez e disse que 8 anos tinham se perdido para sempre e jamais poderiam ser recuperados. Tadeu respondeu baixinho que Ricardo estava enganado. Fora Ricardo quem passara aqueles 8 anos vivendo com medo do dia em que aquele motor finalmente voltaria a ligar. Camila pediu desculpas publicamente a Tadeu, na frente de sua equipe, da imprensa reunida e do próprio Otávio, admitindo que sua empresa tinha permitido que a reputação de um homem inocente fosse destruída por tempo demais. Otávio acrescentou que Tadeu não era apenas o melhor engenheiro com quem já tinha trabalhado, mas o homem que fisicamente o tirara dos destroços em chamas antes que o tanque de combustível pudesse explodir, salvando sua vida no mesmo acidente que custara a Tadeu tudo o mais. Otávio colocou a chave totalmente restaurada na mão de Tadeu e disse que o carro nunca tinha realmente esperado pelo próprio retorno dele. Tinha esperado por Tadeu ficar pronto para voltar. Nos dias seguintes à prisão de Ricardo, o Conselho da Prado Aeroespacial convocou uma sessão de emergência, e Camila expôs cada pedaço de evidência integralmente. Ela manteve seu cargo de diretora executiva, elogiada por proteger a propriedade intelectual da empresa, com considerável risco pessoal. O nome de Tadeu foi formalmente retirado do antigo relatório de acidente, e organizações de carros clássicos por todo o país atualizaram seus registros para reconhecê-lo como engenheiro-chefe por trás do projeto Meridiano X. Danilo se desculpou pessoalmente com Tadeu por anos de zombaria pública e propôs colocar a Corvette restaurada num grande leilão com lance inicial de 15,6 milhões de reais. Otávio rejeitou a ideia sem pestanejar, insistindo que o carro nunca fora feito para virar troféu que colecionadores ricos disputassem entre si. Representava lealdade, traição e uma promessa quebrada finalmente reparada, e nenhum preço poderia captar o que ele realmente representava. Segundo os documentos, Norberto tinha deixado a propriedade da Corvette, legalmente passada a Tadeu, assim que a restauração estivesse concluída, e Otávio confirmara pessoalmente sua inocência. Camila entregou a papelada e disse que o carro era dele por direito. Tadeu se recusou a ficar com ele sozinho para si mesmo. Em vez disso, propôs transformar a oficina Rocha numa academia completa, dedicada à restauração clássica e ao artesanato mecânico tradicional, com a Corvette exposta ali permanentemente, rodada ocasionalmente em vez de trancada atrás de vidro de museu. Otávio concordou em financiar o equipamento necessário, enquanto Camila ofereceu bolsas de estudo profissionalizantes e materiais de pesquisa através da Prado Aeroespacial. Marília, visivelmente emocionada, embora tentasse esconder por trás de uma piada sobre finalmente consertar o telhado que vazava, concordou em sediar o programa em sua oficina. Camila então ofereceu a Tadeu o cargo de diretor de uma nova divisão de engenharia de patrimônio dentro de sua empresa, mas ele não aceitou de imediato,
relutante em voltar a um mundo que já tinha tratado mãos habilidosas como meras ferramentas para gerar lucro. Camila esclareceu que não estava lhe oferecendo um cargo abaixo dela. Estava oferecendo construir algo novo juntos. Um lugar onde as pessoas que de fato faziam o trabalho finalmente teriam voz em como ele seria usado. Tadeu estabeleceu 3 condições antes de aceitar. Nenhum veículo histórico jamais seria desmontado para peças. E a oficina Rocha manteria total independência do controle corporativo o tempo todo. Camila aceitou cada condição sem hesitar. Entre eles cresceu um respeito quieto e profundo que nunca precisou ser apressado para virar nada além do que já era, expresso através da confiança, de olhares trocados pela oficina e do jeito como ela começou a lhe dar a palavra final em decisões que antes seriam só dela. Ela passou a aparecer na oficina nos fins de semana, sem a equipe de segurança, sentada numa caixa virada enquanto Tadeu trabalhava, fazendo perguntas sobre carburadores e taxas de compressão, simplesmente porque queria entender o mundo que o pai dela amara em segredo. Marília notou a mudança antes que qualquer um dos dois percebesse, provocando Camila certa vez sobre levar graxa para dentro do jato da empresa, e recebendo em troca apenas uma risada pequena e desarmada, do tipo que Camila raramente se permitia diante de funcionários. Tadeu, por sua vez, começou a falar mais livremente do que havia falado em anos, contando histórias sobre seu antigo aprendizado, sobre o som que um motor bem ajustado faz pouco antes de assentar numa marcha lenta perfeita, sobre o pai que lhe dera seu primeiro cronômetro e lhe ensinara que a paciência era a única ferramenta que nunca se desgastava. Otávio, por fim, perguntou quem dirigiria a Corvette em sua primeira corrida de verdade em mais de uma década, e Tadeu olhou para Camila antes de colocar a chave firmemente na mão dela. Semanas depois, a velha pista de Vale do Cedro reabriu para uma corrida em memória de Norberto Prado. A Corvette havia sido totalmente restaurada, embora Tadeu tivesse deliberadamente deixado várias de suas cicatrizes originais intocadas, acreditando que a história nunca deveria ser polida a ponto de perder inteiramente sua verdade. Camila sentou-se ao volante enquanto Otávio ficava à beira da pista segurando o velho cronômetro, e Marília e o resto da equipe da oficina observavam da área técnica com orgulho silencioso. Antes de arrancar, Camila perguntou a Tadeu por que ele tinha escolhido não dirigir o carro ele mesmo. Ela lhe disse que o carro ligava 3 gerações de uma promessa quebrada. Otávio o sonhara à existência. Norberto o protegera a um custo pessoal enorme. Tadeu o trouxera de volta à vida com as próprias mãos. Mas era Camila quem agora precisava decidir para onde ele iria a partir dali, e aquela responsabilidade pertencia só a ela. Camila ligou o motor com as mesmas 3 pisadas no acelerador que Tadeu lhe ensinara, e a Corvette disparou pista abaixo, o motor rugindo ao lado do jato de Otávio enquanto ele passava abaixo por cima, recriando o mesmo teste que tinha dado tão terrivelmente errado 8 anos antes. Só que, dessa vez, não havia sabotagem, nem agenda oculta, nem ninguém deixado para trás nos destroços. Ela completou a corrida em segurança e voltou ao grupo, onde Otávio leu em voz alta o tempo final. Não bateu o recorde antigo por poucos segundos. Todos ficaram em silêncio. Então Tadeu sorriu e disse que não precisava quebrar recorde nenhum. Só precisava voltar para casa. Aquela única frase carregava todo o peso de tudo que a história vinha construindo desde a primeira hora da contagem regressiva. Nas semanas seguintes, a Academia Rocha de Patrimônio Mecânico abriu oficialmente suas portas. O nome de Tadeu foi colocado no quadro de honra, listado simplesmente como engenheiro-chefe do projeto Meridiano X e o homem que restaurou a Corvette de 1963 em 9 horas. Camila lhe presenteou com o velho cronômetro de Norberto, o mesmo que Otávio tinha carregado por 8 longos anos, e Tadeu o colocou gentilmente ao lado daquele que pertencera a seu próprio pai. 2 linhas do tempo quebradas, finalmente descansando lado a lado. Nos momentos finais, Tadeu baixou o capô da Corvette pela última vez. Camila ficou ao lado dele e perguntou se ele algum dia tinha imaginado que um carro morto pudesse trazer de volta, junto com ele, uma vida morta. Ele disse que não, mas que às vezes as coisas que todo mundo presume perdidas para sempre
Estão apenas esperando a pessoa certa voltar para buscá-las. A câmera da memória se afastou devagar, deixando para trás a Corvette prateada, descansando em sua nova oficina, o jato de Otávio estacionado quieto na pista atrás dela, e uma placa recém-pintada da academia se erguendo acima de tudo. Ninguém em Vale do Cedro chamava Tadeu de fracassado nunca mais. Ele tinha recuperado seu nome, sua verdade e o lugar onde sempre pertencera de verdade.